Olá, pessoal. Então chegamos aqui no terceiro e último episódio dessa série sobre as mulheres na segurança. E agora eu vou falar da minha praia, né, da política socioeducativa e como que é o exercício aí da segurança nesse sistema e nessa política tão importante, tá? Então vamos lá. Antes de falar propriamente disso, causando mais um pouquinho de suspense, a gente vai conversar sobre o que é a política socioeducativa. E por que eu quero dizer isso? Para vocês entenderem um pouco de como que funciona. É muito frequente a crítica, não é? A resistência, e eu não estou dizendo que você tem que pensar diferente, não. A gente tem liberdade para pensar, não é da forma que acha mais adequado, mas é sempre importante compreender como que funciona para que a gente mude de ideia ou consolide, não é, os nossos pensamentos. E a política socioeducativa, pessoal, se vocês me perguntassem assim, que palavra representa ela? Eu diria que é a complexidade. Por quê? Ela é uma política que dialoga com vários braços ou atores, como a gente diz. Então, aquele jovem e aquele adolescente, ou aquela jovem, aquele adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa, ele tem toda uma engrenagem que precisa girar adequadamente para que ele cumpra aquela medida e alcance o objetivo que a gente espera, não é? Que é uma reintegração à sociedade como um cidadão, exercendo seus direitos e seus deveres, não é? E vivendo no pleno gozo de dignidade humana. E aí a gente precisa girar quantos atores? Diversos, eu já peço desculpa até pelos que eu vou esquecer, mas é porque é muita gente mesmo. E aí você tem educação, você tem saúde, assistência social, segurança pública, poder judiciário por meio da vara da infância, promotoria da infância e da juventude, defensoria da infância e da juventude, terceiro setor. Então, vejam, é muita gente envolvida, é muita gente precisando girar redondinho para que essa socioeducação, representada pela dignidade desses jovens e desses adolescentes, ou dessas jovens e desses adolescentes, aconteça, tá? E aí o agente socioeducativo, ele transita nessa dinâmica, tá? Não se faz socioeducação sem um agente socioeducativo. Não é porque eu estou puxando a sardinha para o meu lado, não. Mas é que é importante dizer que se há um cargo que está presente em todos os momentos da execução da medida, quando esse ofício chega para o executivo e fala, olha, agora essa menina precisa cumprir uma liberdade assistida, precisa cumprir uma PSC, precisa cumprir uma SEMI, precisa cumprir uma internação, é pelo agente socioeducativo que ele passa. Hoje, inclusive, ao menos no Distrito Federal, a gente tem agentes socioeducativos ocupando os cargos de comando das mais variadas vertentes dentro da secretaria, dada, né, a relevância da nossa atividade. Por quê? Porque a atividade ela tem que proporcionar toda essa pedagogia e essa reinserção, não é, desse jovem ou dessa jovem, desse adolescente ou dessa adolescente, e ela precisa ter a proteção da integridade física. E onde está a proteção da integridade física desse jovem, dessa adolescente, está o agente socioeducativo, porque as nossas atribuições são majoritariamente de quê? De segurança, tá? Então, nessa complexidade toda, se move o agente socioeducativo. E aí a gente vê o agente socioeducativo agora saindo dos postos de comando, de gestão, como eu disse, e atuando de frente ali com essa pessoa que está cumprindo a medida socioeducativa em razão de um ato infracional. Você vê ele atuando em medidas de meio aberto e medidas de meio fechado. O que é a medida de meio aberto? Bem, a medida de meio aberto é aquela medida em que ele está em liberdade, mas ele tem um acompanhamento, né? Uma supervisão da secretaria responsável pela execução da medida, e essa supervisão acontece com a atuação do agente socioeducativo. Então, ele está em liberdade assistida, está frequentando a escola, está fazendo curso profissionalizante, está frequentando o curso profissionalizante, tudo isso é verificado, tá, com a equipe técnica, mas em conjunto com a atuação do agente socioeducativo. O mesmo acontece com a prestação de serviço, tá, pessoal, à comunidade. No âmbito da semi-liberdade da internação, isso é ainda mais acentuado, porque ele está o quê? Em privação de liberdade. Ele está ali o quê? Acautelado pelo Estado. E aí, novamente, para proteger essa integridade física, é necessário que tenha os olhares e as ações de um agente socioeducativo, tá, pessoal? E quando eu falo agente socioeducativo, estou falando aqui o agente, porque eu estou falando do cargo, tá? Mas a gente tem o quê? As meninas, inclusive eu, atuando dentro aí do exercício dessa função, ou desse cargo, né, melhor dizendo.
E aí, como que é ser mulher enquanto agente socioeducativo? É algo muito desafiador, tá? Infelizmente, a gente reproduz muitos dos desafios que eu mencionei no episódio 2 a respeito do dia a dia, do cotidiano da gente, tá? Apesar de ser uma atividade de segurança que não está ali inserida no rol das demais que a gente conversou, é uma atividade de segurança e por ser uma atividade assim, ela tem os mesmos pormenores e os mesmos desafios. Ele se torna mais acentuado por quê, pessoal? Porque a nossa política ainda está se estabelecendo, não é? A gente ainda está definindo o que é de exercício desse agente, o que esse agente faz. E aí as meninas vão transitando nessa dinâmica, né? Ainda entendendo o que é o cargo, que vem se estabelecendo ainda, e suportando aqueles outros desafios. Então, é um duplo desafio. O desafio que a gente já mencionou, com o desafio de ainda ver o cargo, não é? Se estabelecendo. Mas eu posso dizer que a gente faz muitas atividades pareadas com os colegas, né? Meninos, tá? E como eu disse, tudo que o menino faz, agora fazendo referência aos adolescentes e aos jovens, às adolescentes e às jovens que cumprem, não é? Medida socioeducativa, lá estamos nós. Então, a gente pode propor atividades para fortalecer e consolidar o caráter pedagógico, que na medida socioeducativa não é uma opção, tá? É uma obrigação. Mas a gente também tem que fazer a parte da segurança. Então, você está ali acompanhando a atividade educacional, propondo a atividade educacional. A gente tem projetos maravilhosos que giram, ao menos no âmbito do Distrito Federal, propostos, né, por agentes. Mas se acontecer alguma questão própria de sistemas de privação de liberdade, por exemplo, estamos numa atividade externa e o menino foge, você vai ter que fugir, você vai ter que tentar, não é, evitar esta fuga. Você está na atividade escolar e há um montinho ou algo que abale a segurança daquele sistema, você vai ter que adentrar e também realizar, não é, contenções adequadas, sem o excesso, sem abuso de poder, mas você, enquanto menina, terá que fazer isso. Então, é um cargo em que o cumprimento das atividades é muito, muito, muito equiparado entre, não é, os gêneros. E é um grande desafio porque a política é desafiadora, né, dada a complexidade dela. Fazer valer ainda é um anseio e uma expectativa muito grande da gente, mas sabem que a gente está muito empenhado em que isso aconteça, né? Em que a política se fortaleça e nós, as meninas, temos um papel crucial nisso, porque tendemos, ao menos no DF, a em breve sermos, né, maioria. E eu espero vivenciar isso porque é um trabalho que a sociedade espera, não é? Que tenha um resultado e nós, mulheres, principalmente. Porque, como eu disse, a consolidação desse trabalho vai vir com a consolidação também da gente no exercício dessa função. E aí é isso, gente. Quem quiser fazer concurso, fique à vontade, será muito bem-vindo, mas tenha em mente que é esse desafio, tá? De consolidar-se enquanto agente feminina e consolidar-se enquanto cumprimento de medida. E onde aquele jovem ou aquela jovem, aquele adolescente está, lá estamos nós. Reitero, não é? Todas as atividades. Precisa fazer um encaminhamento para a escola, para o hospital, as escoltas, não é? De acompanhamento para esses locais ou para o próprio judiciário. Pode ter certeza que não há impedimento de que uma menina faça. Estamos agora fortalecendo a questão de cães, né? O treinamento de cães para que eles também nos ajudem em algumas atividades no âmbito do socioeducativo. Temos também agentes meninas conduzindo essa função. Então, é um local que tem abraçado, mas reitero, com os desafios tanto inerentes à política quanto, não é, comuns às outras áreas de segurança. E aí, pessoal, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que vocês vissem aí no nosso último slide uma frase, tá, que eu retirei lá do texto da nossa Esther de Figueiredo, né? Que é aquela mulher, uma das mulheres que foi precursora na luta, tá? E ele é o nosso último slide, e eu trouxe ele porque eu achei ele muito bonito e muito impactante para a nossa condição de meninas, aí, de mulheres, no exercício da profissão de segurança, né? Ela fala específico para a polícia, porque a gente viu que ela lutava pelo policiamento feminino, que era a representação da segurança naquela época, não é? A segurança vai se tornando mais ampla com o passar dos anos. E aí essa frase diz o seguinte:
A polícia feminina requer mulheres adultas, independentes, experientes, como tantas que conheço, que têm olhos abertos para todas as realidades da vida, sabem como enfrentar essa realidade e possuem aquelas qualidades de inteligência, de caráter e de coração indispensáveis a quem pretende esquecer-se de si para servir ao próximo e ser útil à coletividade. E aí, pessoal, eu trouxe essa frase para a gente encerrar a nossa conversa, por quê? Porque, como eu disse, eu acho que ela não se aplica, eu tenho certeza, né, que ela não se aplica apenas ao policiamento. Ela se aplica a todas as atividades de segurança em que nós mulheres estamos, e digo mais, ela se aplica a todos os espaços em que nós mulheres desejamos estar. Então, não se limitem, tá? Ocupem espaços, eles estão aí para nós, porque essas qualidades que ela ressaltou, elas são um patrimônio das mulheres, né? Elas são aí inerentes a nós. E aí eu agradeço o GRAM pela oportunidade de ser docente da casa, de poder falar desse tema que é tão importante, tá? E fiquem atentos, né? A gente tem preparado cursos maravilhosos para essas áreas, não é? Escolhidos a dedos aí enquanto NDE, para que vocês tenham a melhor preparação, caso estejam se preparando para ingressar nessas forças, ou ainda caso já estejam lá e queiram trabalhar cada vez melhor. Não é? A gente tem, enquanto faculdade, o compromisso de trazer as temáticas sociais que nos são contemporâneas. É por isso que a gente está aqui trabalhando com essas séries. Muito, muito obrigada mesmo pela atenção de vocês. Espero em outra oportunidade a gente discutir mais temas tão relevantes para todos nós. Muito obrigada, até breve.